Eu sou um cara tímido. Muita gente, mas tu se comunica bem, tu tem desenvoltura. Isso é outra coisa. A habilidade de se comunicar a gente desenvolve. Mas eu não sou um cara extrovertido, como muitas pessoas são. Eu também sou assim. E além disso, Vilela, eu era um cara muito complexado. Porque se o cara me perguntasse onde eu morava, eu já queria enfiar a cabeça no chão. Além disso, as pessoas eram descoladas. Eu falei, cara, esses caras são muito melhores do que eu. Eu falei, vou ter que lutar, vou ter que correr. O que acontece? Muita gente, abrindo um parênteses, equivocadamente diz que você não pode se comparar com outras pessoas. Eu nunca entendi isso daí, porque a comparação ela é necessária para você, o que a gente tá falando, saber em que nível você tá e o quanto você pode melhorar. O problema é se você se compara com gente ruim. Exato. Aí você vai, no máximo, ser ruim quanto ela. Agora, se sua comparação é com gente que você admira, qual quando você acaba com a comparação, você nivela pela média. Exato. E a média é ruim. É ruim, sempre é ruim. A média é sempre ruim. Daí vem o medíocre, né? A mediocridade vem da média. média. A média é sempre ruim. Os caras que são outliers, fora da média, precisam ser referência para puxar outras pessoas. Entendeu? Todo mundo que se destaca muito foi muito ruim. Ele foi muito ruim e muito bom. Ele nunca foi na média. Isso. Porque às vezes você quebra tanto a cara que você vai lá pra baixo, mas você tem capacidade de ir lá pra cima. Mas também. O problema é que isso é vendido na sociedade. Entendeu? Isso é propagado na sociedade. Você se comparar é associado a você se estressar, a você se sentir infeliz, a você não ter autenticidade. Eu não estou falando da gente perder a nossa individualidade. Mas quando você se compara, você sabe o quanto você pode melhorar. Porque nós temos a capacidade de evoluirmos e a capacidade de melhorar. Mas se você não se medir, você tem que ter uma medida. A comparação nada mais é do que uma medida, né? O processo de aprendizado do ser humano é pela comparação. Tentativa e erro, comparação. Eu olho para tua expressão, eu falei uma coisa, eu entendi que você não gostou. Eu posso repetir ou eu posso não fazer, e aí da próxima vez eu já entendi. Então essa comparação... É o machine learning nosso, do nosso cérebro. E a gente vai fazendo isso tempo inteiro. Inconsciente. Só que quando você estabelece, quando você para com a comparação, a tua referência passa a ser a média. Então você passa a ficar conformado com a média. Eu me sentia muito bom aluno na escola pública. Quando eu saí de lá... Quando eu saí de lá, eu percebi que eu estava muito atrás. A régua estava mais alta. Quando eu fui lá e assisti o treinamento daquela gerente, uma mulher de 26 anos de idade, eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, de onde essa mulher saiu? Como ela fala desse jeito e eu sou um bocó? Entendi. E eu falei, cara, eu preciso virar. E aí eu parti para cima. E a venda foi... Teu caminho. O dia a dia de venda foi meu caminho. Não é? Foi... onde eu tive que melhorar minha oratória, melhorar minha capacidade de comunicação. Postura, onde eu tive que vencer o meu complexo, porque eu tinha que atender um diretor, uma pessoa... Você entendeu? Eu, por exemplo, o exercício que eu fazia quando eu atendia um cara muito bem positivo, um diretor de uma empresa, um cara que tinha grana, eu olhava para ele e pensava, é um colega meu. É questão de tempo, eu vou estar no lugar dele. Questão de tempo. Entendeu? Estamos separados por alguns meses. Exatamente. Ou por alguns anos. Boa. Entendeu? Isso me dava segurança. Então, eu trabalhar essa minha autoconfiança me ajudou a vencer complexos, a vencer dificuldades que eu tinha de quem foi criado na periferia. E paralelo a isso, tua namorada na época, ela estava fazendo o quê? Tava fazendo ensino médio. Ela tinha 15 anos. É verdade. Tava no ensino médio. Eu tinha 18, 19 já, ela já tinha 16 agora. Entendi. Não é? Ela estava no ensino médio. E aí, quando 3 meses depois, eu consegui chegar gerente. Cheguei a um cargo, em 3 meses, eu cheguei a um cargo. Vendeu pra caramba. Vendi igual um animal. Vendi muito, bati todas as metas, entendeu? Cheguei a um cargo de gerência em menos de 3 meses, quase 3 meses, 2 meses e meio ali, cheguei. E eu entendia que chegar ali a gerente, cara, eu ia conquistar já um outro patamar. E conquistei. Comecei a ganhar grana um pouquinho, não muito, mas um pouquinho melhor. Ainda morando na casa dos seus pais? Morando na casa dos meus pais. Isso aos 19 anos. Tá. Quando eu completei 20 anos, eu já era gerente. Aí eu casei com a Luciana. Eu casei com 20 e ela 17. Cara, que doideira. Mas pra você não era loucura? Era normal? Era o que eu queria. Era o meu sonho. E teus pais? Tranquilo também? Meu pai e minha mãe tiveram que assinar para eu casar e os pais dela tiveram que assinar, porque menos de 21 anos, né? É mesmo? Só que antes disso, que eu me esqueci,
Quando eu cheguei a gerente em maio. Tá. Quando foi em agosto, começava a minha faculdade. E aí? Aí eu tranquei a faculdade. Ia te atrapalhar pro... Agora pensa o seguinte, a cabeça dos meus pais. Claro. Aquela cabeça tradicional de ter que... Não, o moleque foi pra lá, foi pro colégio lá, foi expulso, aí voltou. Então, agora vai, agora passou, agora vai. Aí quando vai começar, agora sai. Não, e ainda vai casar. E depois, quando vai casar? Nossa, cara. E aí, pô, casamos. O meu casamento foi a realização... E aí vai alugá-lo um lugar pra morar. Alugamos um lugar pra morar. Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era falar para ele, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês... Quem não tiver inglês vai ter dificuldade, quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991, hoje isso é óbvio. Ninguém discute. Lá na época, não. Claro que não. Então a primeira coisa que eu tinha que vender é que no futuro o inglês vai ser importante. É como se fosse o seguinte, eu estivesse vendendo o curso de mandarim hoje e falasse assim, ó, no futuro o mandarim vai ser importante. Ou árabe, ou qualquer outro idioma. Entendeu? Então... Quer falar? Não, eu entender rede social quando ainda estava no comecinho. Quando estava no começo. Isso aqui vai ser importante. Isso aqui vai ser importante. Ou então assim, ó, cara, vender Bitcoin quando ainda valia um centavo. Tá. Ó, no futuro... Então quebrar essa barreira isso em 91. Que você precisa do... Isso. Quando chegou em 95, quando eu abri, o que eu notei? Qual foi o conceito da criação da WhatsApp? Foi o seguinte... Quando em 1994 começou o Plano Real, foi também a época que começou a abertura do mercado para empresas internacionais e quebra de alguns monopólios. Entendi. 2 deles, telecomunicações e petróleo. Então você teve quebra do monopólio do petróleo, a abertura de empresas privadas que poderiam fazer alguns serviços ao redor da Petrobras, que ainda era estatal, mas as telecoms foram todas privatizadas. Tu vai lembrar que você comprou linha telefônica por $3.500. Era um carro, era um presente de casamento, aquelas coisas, passava de pai para filho. Você declarava no imposto de renda. E fila, né? E fila. Além disso, ainda fila. Então assim, a nova geração não tem ideia do que seja isso. Seria o quê? Um telefone fixo custando o quê? 50 pau hoje em dia? Não, menos um pouquinho, uns 20 mil reais. 20 mil, tá. Você imagina que você vai botar um telefone na tua casa, tem que pagar 20 mil para você ter o direito de ter uma linha telefônica. E ainda esperar. E ainda esperar. O que acontece? Quando as empresas de telecom foram privatizadas, aí a gente pode reclamar, não tem problema de atendimento, pode reclamar do que você quiser hoje das empresas de telecom. Não dá pra comparar o cenário. Mas não dá para comparar. Naquela época, quando elas entraram, o que custava 20 mil reais para você ter direito a usar um celular, você tem um celular, você precisa pagar 20 mil reais e depois comprar um aparelho. Era mais caro que o aparelho. Passou a ser zero. Hoje qualquer um é o que é hoje. Exato. Só que nessa época, quando as empresas internacionais entraram no Brasil, tanto as de telecom quanto as de petróleo, da noite pro dia, o teu chefe poderia se tornar um gringo. Era um gringo entrando. Então a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil foi enorme, a entrada de empresas internacionais foi grande. Naquele momento foi quando eu percebi o seguinte, o inglês agora vai deixar de ser uma coisa do futuro para ser uma coisa do presente. Então o inglês sai de um status de recomendável para ser uma necessidade. Então agora qual era o público? Todas as escolas de inglês trabalhavam para criança e adolescente, todas. Cursinho de inglês, você pensava criança e adolescente. Adulto esquece, foi seu tempo. Adulto já era. Só que, no mercado de trabalho, um cara entre 20 e 40 anos de idade, esse era o cara que precisava de inglês. E ele não tinha curso de inglês para adulto no mercado, porque os cursos eram para criança. Entendi. Então a WhatsApp, ela nasceu para atender os profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam falar inglês. Perfeito. Então a gente pegou este público desde o primeiro dia. Então a gente explodiu. A gente estourou. A gente tinha uma técnica de venda excelente. Tinha uma demanda gigante. Total, esperando só. E a gente bombou. Então por isso a gente abriu 24 escolas nos primeiros... Então, ou seja, em 3 anos eu tinha 26 anos de idade. Luciano tinha 23. Tínhamos 1.000 funcionários já. E devíamos faturar aí uns 15...
tudo isso. Mas essa conta aqui. Mas esse modelo de ser dono de todas as escolas. Eu era dono de todas as escolas nesse momento.